A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui para dar prosseguimento à nossa celebração. Então, agora, com a mensagem, com a palavra de Deus, que será compartilhada com todos vocês através deste momento. Nós já louvamos o Senhor, já engrandecemos o seu nome, já vimos os avisos, participamos dos dízimos e ofertas, já estamos totalmente integrados em comunhão nesta celebração. E agora, vamos dar prosseguimento falando da vida espiritual autêntica. Né? Aquela vida espiritual que nós conversamos há pouco na Escola Bíblica Dominical, usando um outro subtema, né? Voltado unicamente para uma avaliação interna, para que nós pudéssemos nos avaliar, olhar para dentro de nós e sem meias palavras, sem meias reservas e sem nenhum problema, aprendermos que devemos colocar tudo no altar do Senhor. Porque quando tudo estiver no altar, as bênçãos recairão sobre cada um de nós. Agora, ainda falando sobre vida espiritual autêntica, e nós vamos falar sobre vida espiritual autêntica durante toda esta semana. Amanhã, quando vocês estiverem recebendo as orações na parte da manhã, vocês vão ver lá que estaremos falando de vida espiritual autêntica. Então nós vamos até sábado falando de vida espiritual autêntica, orando sobre isso para que a gente possa entender o que é isso para a nossa vida espiritual e começarmos a colocar em prática a nossa vida para com o nosso cônjuge, para com os nossos filhos, para com os nossos pais e assim sucessivamente até chegar para com a nossa igreja. Então hoje nós vamos ver o subtema desta mensagem como cidadãos dos céus, porque nós somos cidadãos dos céus. Nós temos duas cidadanias. Somos cidadãos da terra e nós somos cidadãos dos céus. Precisamos entender que uma vez que temos a Cristo em nossas vidas, como Senhor e como Salvador, temos que viver uma vida de integridade diante das pessoas e diante de Deus. Nós estamos sendo analisados durante todo o tempo. As pessoas nos rotulam a todo momento. A gente vive isso, é uma realidade de vida. E se quisermos ver a integridade de uma pessoa, devemos observar detalhes. É verdade, meu irmão, minha irmã. Observe os detalhes. Às vezes, as pessoas usam a questão de estar em momento de descontração, de estar num momento exclusivo dela, e então ela acha que ela pode falar e pode fazer tudo o que ela quiser. E não é bem assim. E não é bem assim. Porque quando você tem uma vida espiritual autêntica, você tem que ser autêntico durante todo o tempo. E se você é como eu, que está em fase de desenvolvimento espiritual, então nós devemos estar nesta fase em desenvolvimento caminhando para frente e não caminhando para trás. Então, para conhecer uma pessoa que ela tem uma vida espiritual autêntica ou não, basta você conhecer ela bem de perto. Porque quanto mais perto você está, mais a possibilidade de você ver os defeitos, concorda? Quanto mais distante você está, você vive de conceitos. Você não está próximo daquela pessoa. Então, às vezes, alguma notícia que chega, você fica até espantado, fala, nossa, será? Porque você está distante. Então, nós precisamos entender que para conhecer as pessoas mesmo, você tem que ver na informalidade do lar, no trato com a esposa, com os filhos, com os pais, no trato com os amigos mais chegados, na conversa ao telefone, pois você pode descobrir mais sobre uma pessoa em uma hora de brincadeiras
do que em um ano de conversa esporádica. Pois é nas pequenas coisas que o ser humano ele vai revelar o seu caráter. Uma vida de integridade, uma vida espiritual autêntica, ela é uma vida inteira na presença de Deus. Inteira, ela não é parcial. Não é. Temos que manter sempre muito claro que Cristo nos elegeu como cidadãos dos céus. E tudo o que fizermos expõe, bem ou mal, o nome do nosso Deus e Pai. Precisamos entender isso. Penso que os cristãos do século XXI vivem um momento muito crítico com relação a esta autenticidade da vida. Porque eu tenho visto e ouvido tantos maus exemplos, tantas condutas erradas, muita falta de ética e critérios, muitas pessoas cristãs agindo de uma maneira inadequada. E isso não depõe contra a pessoa em primeiro lugar, depõe contra o próprio Deus. Porque nós temos que nos preocupar com todos que estão nos olhando e entendermos que nós estamos inseridos naquele lugar porque Deus assim o quer. E Deus nos coloca no lugar em que estamos, não para a gente simplesmente passar por ele e acabou. Não, é para fazer diferença. É para causar algum impacto. É para anunciar as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para estar ali cultivando a paz, externando o amor e fazendo com que a harmonia exista no lugar onde está. Aonde as pessoas identificam que, puxa, você é diferente. No entanto, gosto muito de estar perto de você. Isso é muito importante. Essa construção é muito importante e Deus é glorificado. E Deus é glorificado. Pensa sobre isso. Pensa sobre isso. Hoje nós vamos compartilhar sobre o Salmo 15, do verso 1 ao verso 5. E vamos fazer algumas considerações. Algumas considerações que eu, com a minha simplicidade em olhar para o texto, observo como sendo essenciais para nós. O mínimo para ser extraído desse texto. Vamos ler então. Salmo 15, do verso 1 ao verso 5, diz assim no verso 1: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aqui está Davi perguntando para Deus. No 2: Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. E não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que o temem, o obedecem, né? O respeitam, né? Que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Veja, uma vida espiritual autêntica. Ela preserva esta palavra do ponto de vista prático em sua vida. Um homem e uma mulher de Deus que quer ter uma vida espiritual autêntica tem que olhar para este salmo e usá-lo como um filtro, né, como se fosse uma ressonância para identificá-lo interiormente e espiritualmente. Porque ele é com clareza
vai deixar isso bem claro. Vejamos algumas marcas do cidadão do céu, né? Vamos ver. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo nome, no teu santo monte? O que vive com integridade e justiça. Claro, que o verso 2 diz o quê? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, o cidadão do céu, aquele que tem uma vida espiritual autêntica, vive com a integridade diante de Deus e dos homens, pratica a justiça de Deus e de coração fala a verdade. Não pactua com a mentira. Pronto, aí está o primeiro aspecto fundamental de uma vida espiritual autêntica. Pergunta: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo nome? 2, então, o que não difama com a sua língua? Está no verso 3. E não usa de língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Que além de não difamar, o cidadão do céu, ele não usa a sua língua para ficar jogando conversa fora. Ele não faz fuxico, ele não faz mexerico, ele não é fofoqueiro, fofoqueira. Ele não fica falando da outra pessoa se a pessoa não está lá para falar diretamente para ela. Ele não fica com aquelas historinhas para tentar puxar conversa e a historinha fiada. Não. A pessoa que vive com integridade, tem uma vida espiritual autêntica, é um cidadão do céu. Ele não difama, ele não fala coisas que não precisam ser ditas, ele não fala de ninguém para outras pessoas, ele não fica contando causos e acontecimentos simplesmente para fofocar da vida de alguém. Não. Ele não lança injúrias contra a outra pessoa. Ele se mantém firme diante da calúnia. Porque quando caluniado, ele se mantém firme. E não sai caluniando porque está sendo caluniado. Por quê? Porque ele tem uma vida espiritual autêntica. Ele é íntegro. E não é porque estão me apedrejando que eu vou apedrejar também. Não é porque estão me atacando é que eu vou atacar também. Porque tudo que está sob a permissão de Deus, Deus está usando para trabalhar a minha vida. É assim com você também, meu irmão, minha irmã. Viu? É desta maneira. Não levanta dúvida contra ninguém, sabe? Porque tem aquela questão do levantar dúvida sobre o caráter de alguém, levantar dúvida sobre a conduta de alguém. Não. Ele só faz o seguinte: aquele que tem uma vida espiritual autêntica, aquele que é um cidadão e uma cidadã do céu, ele só faz o quê? Expõe todos a verdade. A verdade nua, explícita, clara, essa sim. Outro: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo nome, no teu santo monte? Terceiro, aquele que cultiva o bem e não o mal, que se mantém íntegro mesmo quando é prejudicado. Veja só, no verso 4, aquele que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. E, meus irmãos, isso é para crente, é para homem e mulher que tem vida no altar, que tem claro que nunca sairá prejudicado, porque a fidelidade de Deus é muito maior e em todos os aspectos para com a vida dele ou dela.
Quem merece desprezo, segundo a Bíblia? Aquele que demonstra perversidade ou malvadeza, que foi banido da sociedade. Merece desprezo, de acordo com a palavra de Deus. O cidadão do céu não tem olhos para a maldade. Ele não se une ao errado. Ele não se une para começar a lutar contra alguma coisa que ele nem mesmo ainda ouviu de Deus que era para ser feito. Porque um cidadão dos céus, aquele que tem uma vida espiritual autêntica, ele não se une a guetos, grupos, não frequenta lugares que não são lugares adequados para um crente estar frequentando. Seja ele núcleo social, seja ele núcleo político, seja ele qualquer núcleo que seja, mas que se não for para poder cultivar a palavra de Deus na sua inteireza, beleza e verdade, ele não participa. Outro. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Quarto. Aquele que não empresta dinheiro com usura, com juros, e não se deixa subornar. Então está no verso 5 deste salmo. Né? Que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra inocente. Quem assim procede nunca será abalado, diz a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, o cidadão do céu, aquele que tem uma vida espiritual autêntica, não vive com ganância. Não vive com ganância, procurando lucro próprio tão somente. Nem aceita suborno. Vive uma vida ética e moralmente correta e se dispõe a colocar a mão no bolso para ajudar ao próximo. Sem ter que aparecer, sem ter que mostrar que está colocando a mão no bolso, sem ter que tocar as trombetas e fazer a divulgação disso, em hipótese alguma. Sem querer tirar vantagem em nenhum momento. Eu vou um pouco mais além. Aquele que muitas vezes ajuda o seu irmão financeiramente, ele não deve ter por expectativa receber de volta. Sabia disso? Não deve ter essa expectativa. Porque você ajudou o seu irmão daquilo que você pôde ajudar, porque Deus te abençoou. E se você fizer na motivação correta, você não sabe quantas e quantas bênçãos serão derramadas na tua vida. Único e simplesmente porque você simples foi lá e ajudou. Acabou. Se me devolver, devolveu, e se não me devolver, está pago. É difícil? Claro. Claro que é difícil. No entanto, aquele que tem uma vida espiritual autêntica, ele não está visando isso. Ele ainda faz glorificando a Deus e agradecendo a Deus por poder ajudar. E isso é muito importante. E isso mostra que a pessoa está caminhando acima da média. E isso é muito importante. Isso agrada o Senhor. Isso agrada o Senhor. Para a gente meditar um pouquinho, que tipo de cidadão eu tenho sido? Pare e pense um instante. Que tipo de cidadão eu tenho sido? Eu tenho vivido com integridade? Pergunta para você mesmo. Tenho controlado a minha língua? Tenho fugido da aparência do mal? Tenho fugido do mal, da maldade e das pessoas maldosas? Tenho fugido da ganância dos homens? Medite nestas 5 perguntas que eu acabei de fazer para você.
que possamos ser cidadãos irrepreensíveis diante de Deus e dos homens. Que possamos estar com a nossa vida no altar para o louvor da glória do Senhor. Que o Senhor, quando sondar o nosso coração, Ele possa se agradar de nós, se alegrar de nós. Que Ele tenha condição de se agradar do meu coração, do seu coração. E que Ele possa estar nos dirigindo, nos guiando, falando ao nosso coração e levando-nos a desenvolver intimidade com Ele a cada dia um pouco mais. Tenha uma vida espiritual autêntica. Se preocupe com isso no seu dia a dia. Não deixe de olhar para Jesus e perguntar: Jesus, o que o Senhor faria nesta situação? Como o Senhor agiria? O que o Senhor responderia se estivesse aqui no meu lugar? Qual ou quais reações o Senhor teria se estivesse aqui no meu lugar? Pergunta para Jesus. Para, respira e pergunta para Jesus. Eu te garanto que você vai ter outro tipo de atitude, outro tipo de palavra depois de fazer isso. Porque nós temos claro que Jesus não agiria com brutalidade, abruptamente, de qualquer maneira, falaria qualquer coisa. Nós temos certeza disso. Mas nós precisamos entender que uma vida espiritual autêntica é uma vida que está totalmente voltada a fazer o que Jesus estaria fazendo se aqui estivesse de corpo presente. E Ele é o meu Senhor, e Ele é o seu Senhor. E Ele diz que nós devemos olhar para Ele, olhar para Deus e saber que esta caminhada é uma caminhada para frente. A vida espiritual é uma caminhada para frente. Quem caminha para trás na vida espiritual não entendeu o que é uma vida espiritual de fato, ou desejou, decidiu retroagir. Mas nós não somos como aqueles que retroagem. Nós continuamos para frente. Então, meu irmão, minha irmã, desenvolva esta vida espiritual autêntica na presença de Deus. Lembrando, você é um cidadão, uma cidadã do céu. E Deus te ama profundamente. Deus não se alegra com a tua dor, com a dor daquelas pessoas que você ama. Deus não se alegra com o sofrimento. E Deus não quer que você continue vivendo uma vida de sofrimento. No entanto, espera que você aprofunde mais e mais o teu relacionamento com Ele e desenvolva mais e mais uma vida íntegra na presença dEle. Chegamos ao final desta meditação, deste momento de compartilhar a palavra, e eu quero orar com você. Abaixe a sua cabeça e onde você está, reunido com a tua família, eu espero, e vamos orar então. Ore comigo. Senhor, meu Pai, meu amado Pai, meu Senhor, meu Deus, chego na Tua presença através desta oração, agradecendo a Ti porque Tu és o meu Deus, o meu Pai, Tu és um Pai maravilhoso, um Senhor
grande e eterno, um Senhor poderoso, mas também um Senhor gracioso, amoroso e que nos escuta e derrama suas bênçãos sobre nós de acordo com a tua vontade. Pai amado, peço que o Senhor ouça as orações que estão sendo feitas agora a ti, Senhor amado, e que o Senhor traga as respostas que os meus irmãos tanto necessitam. Põe a tua mão de poder sobre cada um, Senhor, e livra-os de todo e qualquer mal. Os abençoa, Pai, nas suas impossibilidades. Levanta-os, Pai querido, na força do teu poder e ajuda-os, ó Pai, nesta caminhada cristã, Senhor, tão importante e tão determinante. Ajuda-os, ó Pai querido, a desenvolver intimidade com o Senhor e a ter uma vida espiritual autêntica, Pai amado, e leva-os a entender, Pai querido, que são cidadãos e cidadãs do céu, ó Pai amado. Pai querido, que o teu abraço paterno esteja sendo com todos os teus filhos e filhas nesta noite, Pai. Que o amor de Deus o Pai, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do doce Espírito Santo sejam com vocês, amados e amadas de Deus, não só agora, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te proteja, que Deus esteja com você, com a sua família, abençoando-os e livrando-os de todo e qualquer mal. Eu estou aqui à disposição de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Possivelmente todos já tenham o meu contato. E você pode entrar em contato comigo no momento em que desejar. Eu vou te ouvir, vou orar por você, vou anotar o seu pedido e vou estar orando constantemente pelo pedido que você fizer e por você. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e tenha uma semana abençoada. Que a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e as mãos do nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, estendida sobre você e tua família. Em nome de Jesus. Amém e amém.